Olá, alunos, professor Sérgio Luiz aqui. Então, com essa aula aqui de reflexão e correção das atividades anteriores, de uns 15 dias atrás, né? Na semana passada a gente não teve atividades, então vamos passar aí algumas reflexões e correções das atividades. Tinha um conjunto de conceitos, e esses conceitos trabalham os principais, né? São esses principais conceitos em relação à formação do Estado brasileiro. Então, na nossa história, desde a sua formação de Estado, até antes da formação de um Estado propriamente brasileiro, a gente tem uma construção de vários valores que vão se construindo ao longo dessa história. E por isso é preciso compreender alguns conceitos principais. Existem diversos outros conceitos que envolvem a nossa história, mas esses são conceitos principais que precisam ser compreendidos. Entre eles, o conceito de patrimonialismo, que é um conceito entre os pensadores que desenvolvem. Max Weber, sociólogo, clássico da sociologia, vai afirmar que o patrimonialismo é uma característica de um Estado que não possui uma distinção bem clara entre os limites do público e os limites do privado. Existe uma conexão muito forte. Não há separação da impessoalidade para a pessoalidade. Então, existe essa junção. Existe o funcionário público utiliza do Estado, não o de carreira exatamente, um cargo, o representante político, né? Seja lá o cargo que for, ele utiliza do Estado para fazer o seu patrimônio pessoal. Ou seja, há um vínculo muito forte entre a esfera pública e a esfera privada. Um charge aqui. Sou daltônico, não consigo distinguir o vermelho do verde. Sou político brasileiro, não consigo distinguir o público do privado. E não é só o político também. Isso aqui é claro que é uma charge por trás, mas não é só o político, o cidadão em geral. Ele não sabe distinguir o limite do público e do privado, os interesses individuais e os interesses coletivos. Então isso é uma característica do patrimonialismo. E principalmente o uso do Estado em função do bem privado, principalmente isso. Então, o uso do Estado para enriquecer, para adquirir poder, para obter vantagem. Então, utiliza da máquina pública para o interesse privado. É uma característica principal do patrimonialismo e marcante na nossa história. Até hoje, desde a origem do Estado brasileiro, até hoje isso é muito presente. Outra característica é o clientelismo. É a troca de favor. Segundo o dicionário do Google, é a troca de favores entre quem detém o poder e quem vota. É o famoso faz parte, né? A famosa compra de votos. A famosa troca, não compra de votos com dinheiro necessariamente, mas pode ser com um cargo, com vantagem, algum negócio, ó, faço isso para ti, tu faz isso para mim. É uma troca, não precisa exatamente envolver o valor. Recurso financeiro, mas pode ser uma troca de favor. Ó, eu te consigo tal coisa, e tu faz isso aqui para mim. Tu inocenta o meu parente lá, que eu consigo uma vaga para outro teu parente em tal lugar, eu consigo um avanço na tua carreira. Então é um clientelismo, é uma troca de favor. Isso é marcante na história do Brasil e presente, infelizmente, até hoje. Muito forte. Coronelismo, outro conceito fundamental para a compreensão da nossa história. Segundo o dicionário Michelis, o coronelismo é o poder ou a influência do proprietário rural em pequenas cidades do interior do Brasil na vida política e social. Ele era um chefe econômico, geralmente tinha grandes propriedades de terra, era um chefe local, então pequenas cidades do interior. Então ele era um chefe local que tinha um grande poder de terra econômico. Então, vamos chamar aí um agropecuário aí. Tinha cabeça de gado, tinha terra, tinha plantações, etc. Fazendas. E ele, como ele tinha esse poder econômico e social, ele exercia também e gerava emprego, por consequência, né? Gerava emprego nas suas propriedades. Ele tinha um certo poder político também muito forte sobre esses funcionários e sobre o vilarejo, a região onde ele exercia seu poder. Ele tinha até um poder militar. O coronel, ele tinha inclusive até aqueles usavam armas e se achavam que mandavam em tudo, se fez uma coisa contra eles, mandavam matar. Então, e o coronelismo ele predou muito bem, muito no período ali do início da República,
1889 a 1930, principalmente no início do século XX. O marco da política da República do Café com Leite, da política do café com leite, Minas, São Paulo, então predominou muito nos interiores do Brasil essa jogada do coronelismo. Aí, na construção de um Estado federativo, os governantes se aliaram aos coronéis, fizeram acordos com os coronéis, para os coronéis pedir voto para eles, em troca tinham os benefícios. Né? Então, como é o patrimonialismo, olha o clientelismo. Dentro do coronelismo, o patrimonialismo e o clientelismo caminham juntos. E aí, claro, o coronel é o voto de cabresto, né? Popular bem conhecido. O coronel ia lá e mandava tu votar em quem fosse. Tanto apanhava, tu era expulso da terra dele, por volta da ameaça mesmo. Entre a vida e o voto, eu voto, né? Não vou arriscar minha vida. E aí o eleitor, representado na charge como um burro, e ele acabava sendo cabresto, né? Cegava, era obrigado a fazer aquilo, não tinha escolha. Corrupção, outro conceito muito presente na nossa história, e não só na história do Brasil, mas na história de diversos países, essa perspectiva que se cria no Brasil, que só o Brasil tem corrupção, isso é uma grande fake, o mundo inteiro tem corrupção, grandes corporações no mundo inteiro, pode ter certeza, desde o Oriente ao Ocidente, tem corrupção no mundo todo. Então, deixar claro que a corrupção ela faz parte da convivência de seres humanos, de sistemas e de grupos, de instituições, e não só do Brasil. Então é um marco, mas é um marco também da nossa história. Segundo o dicionário Michelis, o que é corrupção? É o ato ou efeito de subornar alguém para vantagens pessoais ou de terceiros. Então, geralmente, e corrupção não envolve só dinheiro, tá? Não envolve só dinheiro. A prática patrimonialista, ela também pode ser um ato de corrupção. O clientelismo também pode ser. O coronelismo também pode ser. Claro que a corrupção tem a corrupção legal, né? E tem a corrupção moral. Corrupção legal é aquela que a lei proíbe lá. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo. Fez isso é crime. E tem a corrupção moral, que a lei até não fala nada, mas você sabe que não é adequado. Não é o correto, não é o justo a se fazer. Mas também entra no conceito de corrupção. Existe também no Brasil uma certa crença de que a corrupção ela é algo restrita ao poder público. Existe uma certa ideia de que, por exemplo, privatizando tudo, o Estado sendo o menor possível, a corrupção vai se extinguir, porque a corrupção, a causa dela está no Estado e no governo, né? No caso, o governo que administra o Estado. E nas práticas das grandes investigações, por exemplo, por último, a Lava Jato, mostrou-se que não é sozinho que as autarquias e as empresas estatais ou o próprio o governo em si pratica a corrupção. Existem agentes de empresas privadas e agentes do governamentais também. Então é por isso que é corrupção, é uma ruptura coletiva. Então é preciso, tem que romper com a ordem estabelecida, com a justiça estabelecida, e sozinho não dá. Então, de certa forma, o professor Clóvis de Barros Filho ele usa o exemplo de cooperação. É preciso uma ou mais pessoas, é a corrupção também. Para ter essa ruptura, precisa de mais pessoas. E não é só um indivíduo sozinho. É preciso algo mais. Existe essa relação muito forte entre o privado e o público no Brasil. Empreiteiras que utilizam de favores com políticos e financiam os políticos e depois trocam favor. No Congresso Nacional existem bancadas, pessoal. Bancadas da bala, bancada do agronegócio, bancada ruralista, bancada disso, bancada daquilo. Tem bancadas. E se tem uma bancada do agronegócio, quem financiou essa bancada? Então é só refletir, é só usar a lógica. Se tem bancada da bala, quais empresas que financiam essa bancada? As empresas dos curativos e das balas. Então percebam que é bom essa reflexão por trás, que a corrupção não está presente só. Ela pode estar presente no dia a dia, quando você fura a fila, quando você mente, justamente para poder alcançar algum proveito disso, quando você tem vantagem indevida sobre o outro. Isso é a corrupção. Então ela está presente no nosso dia a dia e marca a nossa história.
A corrupção não começou de 15 anos para cá, de 20 anos para cá. Muito pelo contrário. Depois a gente vai ver que o presidente candidato Jânio Quadros, quando ele foi nas eleições que ele foi na década de 60, que ele foi candidato, o slogan de campanha dele era uma vassoura, porque ele ia varrer a corrupção do país. Então percebam que esse papo de varrer a corrupção não é muito recente. Pelo menos, tem muito mais tempo, mas pelo menos registrado na história, cravado num jingle de um candidato, num discurso de um candidato, tem pelo menos uns 60 anos. Então, pelo menos isso. Mas se a gente é marcado na história, é muito forte, desde o Império, até muito antes, até hoje. Autoritarismo. Quando pensa em autoritarismo, a gente pensa no Estado, né? No sistema político, e acredita que é um sistema... A gente pensa em ditadura, a gente pensa, talvez, em algum regime totalitário no mundo, nazifascismo, stalinismo, ou algum regime na América Latina. Pode-se pensar dessa forma. Mas não é só isso o autoritarismo. Segundo o dicionário Michelis, diz-se do sistema político em que o poder se concentra nas decisões de uma autoridade ou de um grupo autocrático que se autodetermina no poder, que o exerce com rigor. Então é aquele poder exercido de forma autoritária, de forma opressiva. Eu tenho o poder e eu imponho a você. Exemplo do absolutismo. O absolutismo é claro, é muito claro essa visão do autoritarismo dentro da visão absolutista. O rei determina tudo. Ele é poder legislativo, executivo e judiciário. Ele é tudo. É tudo concentrado. É um exemplo de como o autoritarismo é presente. E na história do Brasil, esse autoritarismo ele é presente nos governantes, na história, na falta de democracia, porque o Brasil, legitimamente falando, democracia, assim, construção de uma democracia e uma cidadania mais justa nos moldes do liberalismo, a gente só vai ter a partir da Constituição de 88. 1988. Olha bem. Então são basicamente 30 e poucos anos atrás. Se começa a colocar numa legislação decente uma efetiva democracia, que ainda está muito longe de ser alcançada, que a gente chama de período de redemocratização. Então percebam que a história do Brasil é marcada por autoritarismos. Tivemos também governos autoritários. O Império houve um grande modelo autoritário, principalmente no Primeiro Império, poder moderador. Depois, na República, os militares que proclamaram a República, tivemos o exemplo do coronelismo. Depois tivemos o governo Vargas, que em 1937 impôs uma ditadura, o Estado Novo. Depois saímos do governo Vargas, um período ali de 45 à década de 60, que teve um pouco mais de democracia, assim, um pouco mais de liberdade, um pouco mais, mas também não era tanta coisa. Depois, década de 60, começo da década de 60, golpe militar de novo, República dos Generais, ou ditadura militar, como queiram chamar, até 85. Então a gente tem períodos na história de muita pouca liberdade de expressão, autonomia do povo para decidir, para construir uma política, realmente política. Cuidar da polis, cuidar da cidade, cuidar do país. E construir um ideal de cidadania coletiva. Mas o autoritarismo ele não está só na política, ele também está presente nos discursos do cotidiano. O discurso brasileiro, em geral, ele é marcado pelo autoritarismo. Ele é marcado por um discurso opressivo, ele é marcado por uma ação de opressão. Nas relações comerciais, nas relações familiares, nas relações... no atendimento, seja órgãos públicos, órgãos privados, as relações sociais de forma geral. É marcado por esse exercício opressivo do poder, muitas vezes. Então essa reflexão é importante. O autoritarismo é um marco da nossa história. Vários autores têm vários livros, mais no sentido filosófico, tratando a respeito do tema. Muito importante estudar sobre o tema. Autoritarismo no Brasil. É uma história marcada pelo autoritarismo. E a gente fica por aqui. Boa semana. Assistam a próxima aula que eu também deixei para vocês. E bons estudos.